O que é a Cabala Hermética? Tá certo? Eu sei que tem um livro muito famoso com esse nome, mas esse livro peca em não começar explicando historicamente o que é a Cabala Hermética. Então eu vou tentar ser rápido e sucinto. Ora, a gente sabe que no século XVI, como diz a historiadora inglesa Frances Yates, houve o famoso hermetismo religioso, ou seja, se via na literatura hermética chaves e paralelos muito fortes com a doutrina cristã. Então, o hermetismo foi visto como um campo de possibilidade, onde a gente podia encontrar esse elo comum da religião cristã, e nós poderíamos superar as querelas religiosas entre católicos e protestantes. Como a gente sabe, o século XVI é o século de intenso conflito religioso. Então, esse retorno à natureza, esse retorno à imanência, esse retorno à antiga religião dos egípcios, como eles viam corpos herméticos, e o famoso hermetismo religioso. Tem que lembrar que Marcílio Fitino tinha traduzido o corpus hermético, né? Então, a cabala também é um elemento que no Renascimento fica muito forte, justamente pela migração de intelectuais judeus ali para Florença. E quando o Marcílio de Fitino, Pico della Mirandola, os filósofos ali do Renascimento, os magos do Renascimento, olham para a cabala e olham para o Hermes Trismegisto, eles começam a ver o seguinte: olha, essa cabala é a ponte entre o cristianismo e o hermetismo. Ou seja, o cristianismo ele é a culminância de uma verdade imemorial que está na Cabala e que mais antigamente está no Egito. Então, esse olhar sobre a Cabala no Renascimento é um olhar atravessado pelo horizonte do hermetismo religioso. Por isso, a Cabala hermética é essencialmente a Cabala do Renascimento. Giordano Bruno, Tommaso de Campanella, Athanasius Kircher, Cornélio Agripa e vários outros, quando olham para a Cabala, eles olham a partir dessa matriz cultural que foi o hermetismo religioso do século XVI, que vai ter vida curta esse hermetismo religioso, porque logo no século XVII se descobre a real datação do corpus hermético, e aí cai a ficha, né, de eles perceberem que, de fato, o corpus hermético não vinha lá do tempo de Moisés, do tempo, assim, imemorial, quase, mas que tinha a datação depois do cristianismo, né, depois de Cristo. Obviamente, isso é um capítulo da história que a gente vai conversar depois um pouco, como foi que esses magos da Renascença ficaram assim, né, com essa descoberta, e aí começou a filosofia cartesiana, que começou a criticar, vamos dizer assim, essa filosofia dos magos da Renascença, mas isso aí é outro capítulo da nossa conversa. Então, isso é a Cabala Hermética, e obviamente essa Cabala Hermética continua sendo desenvolvida lá no século XIX, desculpa, com Eliphas Levi. Só que com Eliphas Levi, ele vai trazer uma intuição, vamos dizer assim, poético-metafísica fundamental, que é o tarô. Os arcanos maiores do tarô estariam a chave de toda a Cabala Hermética, de toda a doutrina esotérica. E aí, um bocado de gente que se influenciou depois pelo Eliphas Levi vai construir aquilo que nós chamamos de história do ocultismo, né? Porque a magia, o esoterismo, eles não eram um ocultismo. Eles passam a ser jogados no campo do ocultismo quando a ciência, né, agora cartesiana, começa a criticar a magia da Renascença e de alguma forma ela se alia com a ortodoxia, porque a ortodoxia da igreja também criticava a magia. Então imagina a ortodoxia e a ciência agora de mão dadas contra a magia, jogando ela para o calabouço daquilo que é oculto, daquilo que é obscuro, portanto, daquilo que é oculto. A ideia de ocultismo é uma ideia que nos remete a algo que é diametralmente oposto ao iluminismo, ao que traz a luz, né? Mas a gente sabe que esses aspectos foram jogados na escuridão, na obscuridade da nossa consciência, eles vão retornar como chaves fundamentais do nosso espírito e da compreensão do nosso lugar do mundo, depois, né, obviamente, com os estudos sobre a antropologia e a cultura, enfim.